Olá, eu sou Conjubar Anakin Sinatra Vermeer e você está aqui no canal de Shiloma. Sejam bem-vindos, eu continuo a trazer a minha perspectiva inédita aqui no canal sobre o tema de Chama Gêmea. Você já pode conferir os nossos vídeos anteriores. Eu quero também aproveitar para esclarecer algo que eu acho importante, que quando eu falo que eu estou trazendo uma perspectiva inédita, talvez não seja inédita para vocês. Talvez vocês já tenham encontrado outros espaços na internet que tenham trazido informações similares, se não iguais, ao que eu venho dizendo nos outros vídeos, e em particular no que eu vou dizer nesse vídeo. Mas eu digo que ela é inédita porque até alguns meses atrás eu não estava aqui no canal, então vocês não me conheciam. E ela é inédita porque não havia sido compartilhada antes, basicamente. Vocês só conheciam a perspectiva do Charlie. Outra coisa que eu quero dizer é que muitas das coisas que eu tô trazendo, se não todas elas não são coisas novas, né? Teve até alguém fez um comentário falando, você não tá trazendo nada de novo. E não é esse o objetivo desses vídeos. Não é necessariamente trazer algo de novo. É trazer a minha perspectiva. Quer seja algo novo ou não. E, obviamente, a gente não precisa gravar vídeo só quando a gente tem algo novo para falar. Eu acho que a gente, às vezes, nos relembrarmos de pontos orientadores nessa conexão e ou jornada da chama gêmea pode ser um exercício valioso para a gente continuar nos assegurarmos do nosso crescimento pessoal. Então, feito essas considerações aqui, na abertura, checa realmente os outros vídeos. A gente falou sobre capacitismo, a gente já falou sobre TDI e a relação que pode existir entre esse transtorno dissociativo de identidade com a jornada de chama gêmea. Nós falamos sobre eras das chamas gêmeas, pela minha perspectiva. Tá bem gostoso esse diálogo que eu tô construindo com vocês. Então, muito bem. Hoje o tema do vídeo é chama gêmea. Você vai soltando aos poucos até acontecer. E essa é a mais pura verdade. Principalmente para quem está na jornada de chama gêmea. Note, você saber quem é a sua chama gêmea, ou você saber que você tem essa conexão espiritual com alguém, que seria a sua chama gêmea, não necessariamente faz de você como estando na jornada. Não faz, assim, não põe você automaticamente na jornada. Por sinal, um dos vídeos anteriores eu falo da diferença que pode existir entre conexão e jornada. Então, assim, para quem está na jornada, ou seja, para quem descobriu quem é a sua chama gêmea, teve todo aquele momento inicial de ruptura, término de relacionamento, ficou obcecado e depois entendeu que tinha que se aprofundar num alinhamento com a alma e assim por diante, tudo aquilo que o Charlie explicou para vocês durante tantos anos. Então, isso é estar na jornada. Adentrar um processo de evolução acelerado que foi iniciado a partir do encontro com a chama nessa vida. Para quem está na jornada e para quem está acima de 5 anos na jornada, às vezes até antes disso, já dependendo da perspectiva, da subjetividade da pessoa, a pessoa já consegue perceber o que eu vou dizer a seguir, de que a jornada de chama gêmea é um longo processo de soltar. Um longo processo de soltura. Então, assim, vão ter várias coisas que vão marcar que vão ajudar a construir esse processo de soltura, que é um processo a longo prazo. Então, assim, todo aquele desespero, né? Quando a pessoa lhe abandona, quando a pessoa esquece de você, quando a pessoa não quer mais falar com você, quando a pessoa não quer ver não quer vê-lo nem pintado de ouro. Então, aquela obcecação, aquela fixação com a pessoa, tudo aquilo ali já é um processo de soltura. É o início do processo de soltura. Então, assim, a mente vai fazer você trilhar tudo o que pode ser, assim, humanamente pensado, em questão do que pode ser executado ou colocado em prática para você conseguir recuperar a pessoa.
E, na verdade, a alma deixa você passar por esse processo onde você tá refém da sua mente. Para aqueles que não querem, para aqueles que querem estar com a pessoa. Porque a mente quer que você. A mente não, desculpa, a alma quer que você eventualmente perceba que nada do que você tentar vai funcionar. E em algum ponto dessas tentativas, você vai tentando recuperar a pessoa. Em algum ponto dessas tentativas, você vai se tocar. Parcialmente, ou menos do que parcialmente, ou por completo, de que esses caminhos para tentar ter a pessoa de volta, eles são falíveis. Eles não vão produzir o resultado que você está buscando. E esse reconhecimento de que nada que eu faça no externo vai conseguir fazer eu remagnetizar, né, a pessoa é em si um processo de soltura disfarçado. Na verdade, você reconhece, nossa, tentei isso pra fazer minha chama gêmea voltar pra mim, não deu. Tentei aquilo, tentei coisa 3, tentei coisa número 4, tentei coisa número 5. Cada vez que uma dessas coisas falham, quando você, depois de um certo tempo, percebe que, né, passou a data de expiração daquilo funcionar, você solta um pouco. É estranho. Tem a frustração, nossa, mais uma coisa não funcionou. Mas ao mesmo tempo, essa frustração é como se você ticasse fora de uma lista todas as tentativas humanas que você pode fazer para ter uma pessoa. E obviamente, uma hora você vai chegar no final dessa lista. Não vai ter sobrado nada que pode ser humanamente realizável para conseguir a pessoa de volta. E aí, quando nada que você pode fazer como humano, quando tudo que você pode fazer como humano para recuperar a sua chama gêmea já tiver sido tentado e não tiver funcionado, qual é a única coisa que vai sobrar? Soltura. É o chamado letting go. É isso que vai. Assim, você vai sentir energeticamente de que, uau, você vai entrar num beco sem saída. E naquele beco sem saída não vai ter uma gangue, né, de pessoas ali esperando para bater em você, simbolicamente falando, não. Vai haver apenas o preenchimento de um vazio. Então, é isso. Eu acho que o Charlie, ele era muito mais, não sei se é pragmático a palavra, se eu estiver usando o significado dessa palavra de maneira errada, vocês me dizem, mas eu acho que ele era muito, vou dizer até assim essa palavra, ele era muito mais contra essa coisa das pessoas se delongarem nessas tentativas humanas, ou sei lá, ou através de chantagem, ou colocar magia na chama, ou perseguir a chama, ou stalkear a chama. Claro, né? Stalkear alguém nunca é legal, né? Se eu não me engano, é crime, né? Porque você tá invadindo o espaço pessoal da pessoa, mesmo que essa pessoa seja você encarnado em outro corpo. Mas eu tô falando assim, eu acho que ele não via um valor por trás de todas essas experiências que estão sendo ali pautadas por um desespero e por uma falta de entendimento sobre o que está realmente acontecendo a nível espiritual, sobre por que você encontrou a sua chama e como funciona todo esse processo da chama gêmea. Mas mesmo sendo pautado no desespero, vamos dizer, mesmo a gente dando com a cabeça na parede, tentando tudo que dá para tentar até ver que nada funciona, eu vejo sim que há um potencial e muitas pessoas que há sim um potencial de a cada coisa que dá errado você sentir você se desprendendo da chama, da imagem da chama e se desprendendo da necessidade de tentar conseguir a chama de volta. E às vezes esse desprender que eu tô falando, né, que é esse soltar aos poucos que vai acontecendo com cada coisa que vai dando errado, é, ele não é entendido automaticamente por muitos, exatamente como isso que eu tô falando, um soltar, um desprender. Às vezes esse desprender e soltar, ele vem numa embrulhagem, ele vem no embrulho, desculpa, numa embalagem, eu queria dizer, né? Ele vem embalado, ou numa embrulhagem, ou num embrulho, de tipo frustração, ou de desânimo, ou de desistência, ou de desesperança.
né? Porque a gente, veja bem, né? Qualquer coisa que a gente tente para conseguir um certo objetivo, quando não dá certo, a gente fica triste, a gente não fica feliz, porque a gente investiu tempo, talvez dinheiro, talvez recursos abstratos ou não na realização daquela coisa. Então, é claro, a mente e a personalidade humana que não tá entendendo que é essa conexão vão ficar desesperançados, é essa a palavra? Vão ficar desesperançosos. Mas por trás, né? Por trás dessa desesperança de, sabe, uma tentativa sua, uma iniciativa sua não ter conseguido trazer a chama de volta, por trás de cada um desses erros em reconquistar a chama, em atraí-la de volta, tem ali, vamos dizer, submundialmente, eu acho que essa é uma palavra que o Charlie usaria, mas tem ali no fundo, né, nas camadas não superficiais, essa soltura acontecendo. Então, tudo isso é para dizer que é lógico, talvez seja muito melhor produzir essa soltura a partir de uma iniciativa ativa de voltar-se para dentro e construir um mundo interno aonde se privilegia o acesso da sua real essência, que é o puro vazio, porque esse puro vazio, ele é também puro e completo desprendimento de tudo e de todos, de qualquer coisa externa. Mas, no geral, as chamas gêmeas não trilham esse caminho, muitas, né? Aqui, né? Vou dizer todo mundo. Elas trilham o caminho de produzir essa soltura com cada decepção que vão tendo ao tentar conseguir a chama gêmea de volta. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que quer você vá pelo caminho de dentro, que é a proposta dessa jornada, para, sabe, se sentir não desconectado, que você nunca vai conseguir, mas para você não se sentir dependente da figura externa da chama, para você não pautar a sua vida pela existência da chama, para você conseguir seguir adiante bem com a sua vida, quer seja por esse caminho, ou quer seja pelo caminho que vai ser mais doloroso, onde você talvez vai ter menos percepção da soltura acontecendo, porque os sentimentos que vão estar na superfície é todos esses que eu descrevi, com cada coisa dando errado: frustração, desesperança, medo, raiva, ódio, qualquer dos dois caminhos que seja, escolhidos ou trilhados, porque às vezes a gente não escolhe o caminho externo, né? Todas as tentativas frustradas de reconquistar a chama. A gente tá naquela frênese, a gente quer porque a gente quer, e a gente vai numa toada só, a gente não para pra pensar o que a gente tá fazendo. Qualquer que seja o caminho, a soltura está sendo produzida, não de maneira igual, mas a mesma soltura, não a mesma soltura, não é correto dizer isso, mas a soltura está acontecendo. De um jeito ou de outro, ela, por uma via ou por outra, essa soltura está acontecendo. Aí a gente pode entrar num questionamento se essa soltura mais apaisana, vamos dizer, se essa soltura que é meio ali a parte mais aonde ela fica mais escondida, que é quando você está tentando tudo pela via externa, pela via humana, né, fazer, conseguir a chama de volta, se ela talvez seja menos saudável, ou se ela seja menos duradoura do que aquela que você produz comparando todas as ações externas e só permanecendo dentro de você. A gente pode talvez questionar sobre isso em algum outro momento. Mas aqui a gente volta à conversa do primeiro vídeo lá que eu falei, né? O vídeo que eu trago sobre uma visão expandida sobre o tema das chamas gêmeas. Deus determinou que você e sua chama gêmea vão se unir. Então, assim, ninguém vai frustrar a palavra do cosmos, a verdade do cosmos. Então, assim, Deus, por um caminho ou por outro, ele vai fazer você atravessar o que precisa ser produzido para essa união em todos os níveis acontecer, o que inclui no nível físico. Então, assim,
como eu disse, seria melhor ser por dentro, produzir a soltura internamente, sincar ela internamente para você ver o mundo externo magnetizar para você a chama gêmea de volta, porque a soltura interna ela é o maior ímã para a chama voltar. Mas se não for por esse caminho, se a gente estiver muito atordoado, como muitas pessoas ficam no início da conexão, muito atordoadas, muito perdidas, então Deus vai fazer essa soltura acontecer mesmo através desses meios. Você ainda tentando fora e se esforçando fora e mexendo peças aqui e acolá e pedindo pra amiga falar com a chama pra te dar uma outra chance, entende? Então, de uma maneira ou de outra, o propósito de Deus vai ser cumprido. De uma maneira ou de outra, os elementos que precisam estar na sua vida, por exemplo, a soltura, para que finalmente a chama retorne de maneira apropriada, vão acontecer, porque é uma determinação de Deus, é uma determinação cósmica. E ninguém pode se opor a isso. Podem até tentar se opor a isso, mas se frustrarão grandemente, quer sejam pessoas, coisas contra você e sua chama gêmea, ou às vezes você mesmo ficando contra você. Eu acho que aqui é uma diferença bem clara entre a minha perspectiva e a do Charlie, porque o Charlie, ele via que as pessoas se delongarem nesse processo de ficar tentando fora e buscando a chama gêmea fora, assim, pela via externa, fora do coração. Ele via que eram as pessoas se colocando contra elas próprias, assim, dando um tiro no pé, desmerecendo a própria conexão. Né? Ele não via isso com bons olhos. E eu, apesar de entender porque o Charlie teria esse posicionamento, eu já, por outro lado, eu prefiro assumir uma postura mais observadora, mais reflexiva sobre toda essa confusão que acontece com as chamas, quando uma das chamas em particular está tentando conseguir o outro de volta a todo custo. Eu vejo que não é você se colocando contra você. Eu acho que é você como humano querendo garantir de alguma maneira ter essa garantia dada para você mesmo pelas suas próprias ações de que realmente querendo esgotar todas as opções externas para finalmente a sua mente se convencer que nada externamente vai trazer a sua chama gêmea de volta. E aí, quando você tiver provado isso por A mais B, aí você fala, não, agora faz sentido. Eu tenho que ir para a soltura, eu tenho que ir para o caminho proposto pelo divino. Então, eu acho que o ser humano, ele tem muito disso. Ele precisa tentar todos os caminhos dele, e eu acho que a gente está aqui para experimentar no mundo físico mesmo. Deus deu essa abertura, a gente vem aqui para isso mesmo. Então, às vezes, é um aprendizado importante que a gente precisa passar na jornada. Vou tentar tudo o que humanamente é possível, porque aí eu vou me sentir maior segurança para quando nada der certo, de que realmente só me sobra agora o caminho de Deus. Isso é muito engraçado, o ser humano é sempre assim, ele tenta tudo, né? Faz o caminho mais longo para depois cair a ficha e dizer, não, o caminho do divino, o caminho do sagrado, o caminho espiritual, o caminho do mundo invisível é o único caminho que agora, né? Ficou disponível, que ainda tenho disponível, então deve ser só esse mesmo, porque todas as outras opções foram esgotadas. Então é isso que eu tô querendo dizer, que todos estão caminhando para a união. Todas as chamas gêmeas estão caminhando para a união. Eu acho que aqui também tem uma outra diferença entre eu e o Charlie. Todas as pessoas estão caminhando para a união. Todos os pares de chama gêmea estão caminhando para a união. Entende? Eu acho assim, concordo do Charlie ser um advogado, vamos assim dizer, ou advogar apenas pelo caminho onde a gente segue as sugestões da divindade, porque esse é o caminho onde haveria menor sofrimento ou sofrimento algum. Mas a questão não é uma jornada do ser humano, é uma jornada de Deus, é uma jornada da alma, essa reunião da alma através
das duas pessoas físicas se reunindo. Então, eu gosto da perspectiva do Charlie, mas eu gosto mais da minha, aonde não importa se você tá no sofrimento, ainda tá desesperado, ou translocada, ou translocado, querendo a chama gêmea de volta e mexendo peças e pessoas da sua vida para conseguir essa pessoa, ou se você tá indo pelo caminho mais silencioso, que é o interno, todos estão rumando para a união, né? Então você escolhe qual é a pista para chegar nessa união. Se é através do caminho da contemplação interna, vamos assim chamar, ou se é pelo caminho do ser humano, tentando tudo, não conseguindo nada e ainda sem perceber ali por debaixo do pano, produzindo essa soltura interna. Então, eu acho que a questão da reunião com a sua chama gêmea não é uma questão de e se. E se vai acontecer, é mais uma questão de e quando. E até para esse e quando vai acontecer, precisa de uma soltura também. Então, assim, para finalizar, o que eu quero dizer, nesse exato momento, o que quer que você esteja fazendo, pode ser a coisa mais errada, pode ser a coisa, assim, mais descabida, mais sem pé nem cabeça. Você pode estar, assim, realmente na mente, nos pensamentos obsessivos e as emoções completamente desequilibradas, completamente infladas. Saiba, neste exato momento, você está produzindo a sua união com a sua chama gêmea. Por mais estranho que pareça. Sabe? Por mais que a energia dual, que era algo que o Charlie mencionava muito nos vídeos dele, esteja assim, atravessou o teto. Sabe? Parece um foguete. De uma maneira que a gente não entende, você está arrumando para a união. Mesmo que a sua postura, as suas ações sejam detrimentais, sejam o oposto, externamente falando, de alguém que a gente olharia e a gente dissesse assim, gente, essa pessoa tá mesmo numa jornada de chama gêmea? Essa pessoa espera conseguir qualquer pessoa na vida dela através desses meios, mesmo que não seja chama gêmea, não importa. O divino, ele vê algo mais profundo, ele consegue acessar uma camada que vai além de toda a encenação, né? De todos os movimentos externos ou do encadeamento de ações que a vida de uma pessoa tá passando. Então, todos estão soltando a chama gêmea de uma maneira ou de outra. E uma hora, quando essa soltura tiver ganhado armazenamento de si o suficiente dentro do ser ou na vida do ser, aí acontece, a chama gêmea retorna. E o mais engraçado é que a outra chama gêmea, tipo assim, a outra pessoa na conexão, ela também tá passando pelo processo de soltura. É muito engraçado isso. Ela também está passando pelo processo de soltura, de uma maneira diferente da sua. Mas não deixa de estar produzindo essa energia base que é a soltura. Então, muitas vezes a sua chama gêmea, vocês não vão entender, ela vai entrar num relacionamento com uma terceira pessoa, né? Eu falo terceira pessoa porque não é nem você nem ela, então é uma terceira pessoa, né? Que é o que a pessoa vai chamar de kármico e tal. Mas às vezes o que o pessoal chama de kármico, uma pessoa, né? É um kármico da minha chama gêmea. Não é um kármico. Né? Acho que esse é um estigma muito grande, né, para lançar sobre qualquer ser humano, quer ele seja bom ou ruim. Não há pessoas kármicas, há karma. Então, assim, às vezes o que acontece é o seguinte: não é a pessoa que é um karma. Às vezes o karma que a gente carrega como alma, que aí a sua chama gêmea é você próprio, a sua alma também pode estar trabalhando na resolução desse karma, é o seguinte, é o karma de nós não aceitarmos eu não vou dizer não aceitarmos a nossa divindade, mas às vezes o que eu quero dizer é o karma não é a pessoa com a qual a sua chama gêmea está agora. O karma é justamente a pessoa não ter compreensão espiritual. Entendeu? O karma, isso eu tô dizendo da sua chama gêmea. O karma é, às vezes,
a sua chama gêmea escolher apenas com os olhos, com o que é materialmente interessante, com o que é socialmente aceitável. Este é o karma. Então, a pessoa lá que sua chama gêmea magnetizou, ou que ela começou a namorar com essa pessoa no seu lugar, ou até desistiu de você e já escolheu essa pessoa logo após, a pessoa, ela tá servindo a resolução de um karma da alma da alma que você e sua chama gêmea compartilham, né, como sendo um único ser. É o karma ainda de se basear, isso é um karma, né, não ter visão espiritual, se basear pelo que é socialmente aceitável, se basear apenas pelo que faz sentido dentro do nosso contexto de vida, que é o que as chamas gêmeas vão enfrentar muitas vezes, né? Há uma disparidade social. Então, sua chama gêmea escolhe você, porque você é pobre, não porque você não é do mesmo círculo social, escolhe uma outra pessoa parecida com você, que se encaixa ali nos moldes familiares ou das expectativas do círculo dela. Este é o karma. A outra pessoa não é o karma. O karma é isso. É a gente querer manter o nosso cercadinho, e para manter esse cercadinho, a gente tem que estar no controle. A gente tem que tomar decisões baseado no que o cercadinho vai aceitar, no que vai nos manter ainda como aceitáveis, como o que vai nos manter ainda, o que vai manter o nosso status quo no cercadinho, certo? Então é muito importante a gente entender isso, porque quando a sua chama gêmea tá com uma outra pessoa, ela está trabalhando na resolução de algum karma. E aí, faz sentido, né? Que bom que ela tá trabalhando na resolução desse karma. É por isso que ela está com essa pessoa, né? Já pensou você estar com a sua chama gêmea, e aí vocês estão juntos, e a sua conexão, vamos dizer, o seu relacionamento humano ficar sendo interferido por karmas que quer você ou sua chama gêmea não resolveram antes de entrar em união? Não seria nada agradável, né? Ter uma terceira pessoa num relacionamento, ou uma terceira pessoa ficar interferindo no relacionamento. Então o universo, ele faz isso, né? Ele às vezes faz a sua chama gêmea resolver lá coisas com outras, né, com outros seres, com outras pessoas que estão pendentes, para que, depois de todas as pendências sanadas, realmente a união possa acontecer com plena força no físico, e não vai ter ficado nada de sobra, sabe? Coisa inacabada para ficar interferindo no relacionamento de vocês. Então eu quero dizer, é muito importante, talvez, adotar essa perspectiva. Não existe o kármico, entende? Nenhuma pessoa é karma de ninguém, entende? Se a gente tá num relacionamento com alguém, no caso falando da sua chama gêmea, de alguém que, na verdade, apareceu no meio do caminho, depois que você tinha conhecido a sua chama gêmea, por que essa pessoa apareceu? Porque é o universo dizendo, nananina, não. Vocês são uma conexão de alto nível no universo, falando para você e para sua chama gêmea. E vocês só podem ficar juntos para vocês experienciarem o que o universo teve em mente quando criou essa conexão. Vocês têm que estar completamente limpos, sem dívida, sem pendências nenhuma com ninguém e nem com o universo. E para o universo é assim. Quando você tem pendência com alguém, falta você resolver algo com alguém, você, na verdade, tem uma pendência com o próprio universo. Porque o universo é todas as pessoas, é todos os seres vivos. Então é isso. Não foi por coincidência, por fatalismo, né? Não foi um erro de cálculo do universo, que às vezes uma terceira pessoa adentrou no meio da sua relação com a sua chama gêmea. Ou talvez, né, como você vê da sua perspectiva, foi o pivô do término com a sua chama gêmea, porque foi o próprio universo que trouxe. Leia-se sua própria alma. Foi a própria alma que trouxe, porque a alma falou, não, vamos parar aqui a reunião dessas duas chamas gêmeas. Agora vamos deixar eles resolver coisas com parceiros antigos que estão inacabadas, porque essa conexão e a união de duas chamas gêmeas, para mim, que sou o universo, imagina o universo falando assim, é sagrado, não pode ter nada que interrompe
e não pode ter nada. Quando for acontecer essa união, não pode haver nenhuma ponta solta. Então, é isso. A própria pessoa que está com a sua chama gêmea hoje, se for o seu caso, ela está servindo ao universo e ela está servindo ao propósito do universo de reunir você com a sua chama. A pessoa não sabe disso, mas ela está acelerando. Opa! Ela está acelerando o seu processo de reunião com a sua chama gêmea no físico. Então, assim, talvez seja o trilhar de um trecho do caminho doloroso, você ver da sua chama gêmea com outra pessoa, você, né, não entender por que isso está acontecendo, mas o universo sabe exatamente o que ele está fazendo. Por sinal, você vai ver que muitos desses que vocês chamam de kármicos, que não são kármicos, eles, na verdade, são pessoas, são almas afins ou até almas gêmeas, não importa qual é o título, que a gente dê para eles, que eles escolheram se encontrar com alguma parte da sua alma, que no caso é a sua chama gêmea, tá? Porque talvez em outras vidas eles tenham estado em contato com você e com a sua chama gêmea, estando encarnados num único corpo, como uma única personalidade, tá? Mas eles escolhem se reencontrar com a sua chama gêmea nessa vida, porque eles querem seguir o caminho deles e porque, no nível espiritual, eles sabem que você quer resolver as pendências, porque você está pronto para ter a sua reunião no físico com a sua chama gêmea. Então, na verdade, são almas que aceitaram reencontrar com a sua chama gêmea, porque eles gostam também, eles gostam de você, eles gostam da sua alma. E eles querem ajudar você a receber esse presente do universo. Eu não tô falando a pessoa física, a personalidade. A personalidade da pessoa que tá lá com a sua chama gêmea poderia estar mais, assim, alheia ao que tá acontecendo espiritualmente, tá? Mas, assim, no nível espiritual, aonde, né, essas pessoas têm outros níveis delas, e onde elas conversam com os outros níveis seu e da sua chama gêmea, foi acordado, assim, de que eles queriam participar da sua jornada de chama gêmea e de que eles sabiam que para você ter o melhor amor de todos, você antes precisaria passar por eles. Então, assim, por isso que eu acho que não se justifica chamar uma pessoa que hoje tá com a sua chama gêmea como kármico. Porque, na verdade, eles estão fazendo um serviço à sua reunião com a sua chama gêmea. Na verdade, eles escolheram vir ajudar a sua chama gêmea, que nada mais é você do que num outro corpo, a reconhecer um ponto espiritual cego. Um ponto cego espiritualmente falando. Que que como eu tô falando aqui, que na maioria das muitas chamas gêmeas, né, é o caso da sempre o masculino, como o pessoal diz, que vai escolher um parceiro pelas aparências, pelo condicionamento social. Isso é karma. Por que isso é karma? Porque isso gera sofrimento. Isso está em desequilíbrio, né? Com o fluxo universal. Então, assim, nossas percepções também são karma. É isso que eu tô querendo dizer. E isso quer dizer que em alguma vida em que você e sua chama gêmea estavam juntos como um único corpo e personalidade, talvez você escolhia pelo condicionamento social. Você escolhia o que era melhor para todos, o que era melhor para o seu grupo, o que era melhor, sei lá, para sua família, para sua religião. Então, assim, a sua chama gêmea precisa passar mais uma vez pelo processo de escolher com os olhos humanos o que a mãe quer, o que o pai quer, o que a família quer, o que ele acha que vai ser melhor para alavancar a carreira dele, né? Porque através das complicações que vão surgir depois, dentro desse relacionamento, a sua chama gêmea, ela vai finalmente aprender que as escolhas nem sempre são tão óbvias. Então, esta outra pessoa que hoje está com a sua chama gêmea está ajudando, ela se predispôs a sua chama gêmea a solucionar esse karma. Que é o karma da percepção incompleta sobre como fazer escolhas. Eu tô chamando dessa maneira. Que é o karma de escolher apenas pela via humana. E não, às vezes, enxergar oportunidades que estão ocultas em coisas que talvez, ou em pessoas, que no caso seria você, o feminino, que entram em completo choque com a realidade de vida que sua chama gêmea tem hoje. Então, assim, e outra coisa, né, que o chamado kármico, como as pessoas gostam de dizer, tá fazendo a favor da sua conexão. A sua chama gêmea tá resolvendo todas as falhas de caráter dela estando nesse relacionamento com essa pessoa. Tá? Isso é muito importante.
Então, no relacionamento com essa pessoa, a sua chama gêmea, os atritos que, por exemplo, a sua chama gêmea ia ter com você, se vocês já estivessem unidos hoje, ela vai ter com esta pessoa. Então, a sua chama gêmea vai resolver ali, ela vai amadurecer ali. Então, até isso o universo faz perfeito. Quando a sua chama gêmea retornar, ela já estará amadurecida. E você, obviamente, também. Então, assim, é muito importante a gente, às vezes, entender isso. A gente acha que o universo está nos trollando, que o universo, ele está tirando sarro da nossa cara, mas não. Ele é sério sobre o trabalho dele de reunir chamas gêmeas. E ele tem um caminho muito único, um caminho que para o ser humano parece longo, que para o ser humano parece que é uma baita de uma sacanagem, um caminho que o ser humano não entende, porque tem muitas coisas acontecendo nos bastidores, a portas fechadas. E aí essa é a diferença. Algumas pessoas falam, mas nossa, a minha chama gêmea já tinha namorado 50 pessoas antes de me conhecer. Nossa, ainda precisou de mais um? Sim. Pelo jeito, né? Se aparecer uma pessoa que interferiu na sua conexão com a sua chama gêmea, precisava de mais um, né? E outra coisa, talvez os relacionamentos que aconteceram antes da sua chama gêmea te conhecer, não houve crescimento pessoal, emocional algum ali. Não do jeito ou na escala que o universo deseja. E talvez essas outras pessoas que sua chama gêmea teve não foram contratadas, não contrataram trazer esse tipo de crescimento para sua chama gêmea. Poderia ser mais mesmo uma questão sabe, de uma parceria, um companheirismo com outra pessoa, ou de sexo, ou aquele namoro mais juvenil, né, mais da juventude. E geralmente aquela pessoa, aquela alma gêmea, né, que está predisposta a deixar sua chama gêmea no ponto para depois você receber ela, cada um, né, de vocês, um receber ao outro, essa aparece logo depois que a conexão surge. Ou se esta já estava lá há muitos anos, ela já conhecia a sua chama gêmea, ela, na verdade, é catapultada, né, à frente. E parece então que ela está interferindo com a sua conexão, porque chegou a hora de ela executar o papel dela, para que um dia você e sua chama gêmea possam estar juntos. E que loucura, né? Essa pessoa ela nem sabe que o tempo dela com a sua chama gêmea tem data de expiração. Então, assim, a gente tem que desejar que é melhor que corra mesmo tudo que sua chama gêmea tem que viver com essa pessoa, porque quanto mais rápido correr, mais rápido vai chegar os próximos momentos da sua conexão. Então, acho que tudo isso daqui para falar que aonde nós vemos empecilhos ou impossibilidades, Deus vê caminhos muito claros que podem ser trilhados. Deus vê oportunidades únicas. Então, vamos respirar um pouco com esse entendimento, com essa compreensão. E eu vou te dizer, qualquer empecilho que aparece na sua conexão, na sua jornada, né, de reunião com a chama, é apenas isso. É que você e sua chama gêmea ainda não estão prontos. E o universo sabe que vocês não estão prontos. Na verdade, o empecilho não necessariamente é um mostrar externo das exatas coisas que ainda estão em vocês, que mostram que vocês não estão prontos. Tipo assim, os empecilhos não são um subproduto de não se estar pronto, ou não são um subproduto ou uma imagem da coisa ali que está travando a sua reunião. Os empecilhos não são empecilhos, são chancelas. São pedágios colocados pelo próprio universo. O universo sabe quando você vai estar pronto internamente para que essa união ocorra, e o universo sabe em que estado está o desenvolvimento da sua chama gêmea do lado de lá, para ele determinar quando é que vocês estão prontos para se encontrarem de uma forma em que os dois vão se reconhecer em todos os níveis. Porque assim, quando você tem um encontro com a sua chama gêmea, você talvez só tenha reconhecido que era algo muito mais profundo. A sua chama gêmea às vezes só fala assim, ela fala que ela sente algo muito profundo, mas talvez
ela não chega ao ponto de dizer que é algo espiritual, talvez ela nem tenha esse vocabulário, nem tenha essa compreensão, nem seja uma pessoa que esteja no estereótipo da pessoa espiritual. Talvez você se reconhece apenas em um ou mais níveis, mas o objetivo do universo é que quando as duas chamas gêmeas sejam reunidas, depois de um tempo de afastamento, que essa reunião, eu tô falando da reunião definitiva, porque para muitas pessoas podem ter muitas pequenas reuniões que depois depois são seguidas de afastamentos. Então, não tô falando dessas muitas pequenas reuniões no meio do caminho, mas eu tô falando da reunião definitiva. Na reunião definitiva, o universo quer que tanto você como a sua chama gêmea, se reconheçam em muitos níveis. Não só em muitos níveis, em todos os níveis. Então, por isso que é a jornada relacional, né, de relacionamento mais profunda que existe. Porque precisa estar todos os pingos precisam estar em todos os is. O universo ele quer te entregar o maior presente que existe, mas o maior presente dá trabalho para ser produzido. Né? É uma coisa muito grandiosa desse naipe, leva tempo para tudo ficar assentado. Então, assim, em última instância, minha última menção aqui, todos os personagens na tua vida agora, tudo que tá acontecendo na sua vida e da sua chama gêmea, estão rumando você e a sua chama gêmea para um mesmo final definitivo, para um mesmo lugar energético e de vida, aonde vocês estarão em plenas condições de se reconhecerem em todos os níveis e então usufruírem não só de uma união no físico, como um casal 3D, por assim dizer. Mesmo que vocês não vão ser um casal 3D, mas vão ter a aparência de um casal 3D. Aonde vocês se reunirão não só no nível físico ou 3D, que nem mais existe, por assim dizer, mas aonde vocês também estarão se reunindo, tendo uma união em todos os outros níveis que também importam para essa conexão. Então, você vai soltando aos poucos, quer você esteja fazendo isso conscientemente ou inconscientemente, até acontecer, porque vai acontecer. Agora, eu fiz esse vídeo aqui como um meio termo, como, né, uma mini parada no caminho entre o que eu disse no vídeo passado e no que eu vou dizer no próximo vídeo. Porque no vídeo passado eu falei assim, olha, eu vou ensinar sobre algumas leis dessa jornada de chama gêmea para quem se reconheceu numa conexão de chama gêmea. Eu falei, não é leis no sentido de que tem algo escrito em algum lugar no universo, mas são padrões que a gente observa que quando são respeitados, geralmente as coisas fluem de uma maneira muito melhor e muito mais bacana e sem engatilhar tanto o nosso ego e o nosso emocional e o nosso mental. Já era para ter sido nesse vídeo, mas eu quis fazer essa pequena parada aqui antes de a gente seguir para esse próximo vídeo, tá? Por sinal, eu tenho um curso aqui, que foi o Charlie que deixou como legado espiritual para o canal, chamado Chama Gêmeas Direto ao Ponto. Ele vem com 2 bônus, a descrição do vídeo tá, a descrição do curso tá aqui, e o link para compra tá aqui na caixa de descrição desse vídeo. Vamos começar também uma mentoria de chama gêmeas em agosto. Vão ser durante 4 meses, vão ser 8 encontros durante os 4 meses. A forma de pagamento tá aqui embaixo também. Serão ao vivo essas mentorias depois de passar os 4 meses, com a possibilidade de renovar por mais 4 meses, aonde eu vou dando uma assessoria para aqueles que sentirem que precisam dessa assessoria. Tá bom? Não esqueça de se comprar a nossa mentoria. Tenho o meu número de WhatsApp aqui embaixo, que é o número de WhatsApp do canal, para você mandar o seu comprovante de compra para eu te passar as instruções adicionais sobre quando começa a mentoria. Tem também a Escola de Cabamba, um curso que eu recomendaria para qualquer pessoa que leva a sua espiritualidade a sério e que é sim um catapultar, que é sim uma pedra base, um degrau base muito importante, em particular para chama gêmeas, porque no curso Escola de Cabamba a gente vai falar sobre isso que o Charlie se referia muito, né? Como afetando a conexão de chama gêmeas, não a conexão, mas a jornada, né? O seu relacionar com a sua chama gêmea, que é o patógeno da desconsciência espiritual, que produz a dualidade, que se alimenta da dualidade,
Então, fazer esse curso aí de 3 dias, um curso já pré-gravado, mais de 21 horas de material, é sim você andar, sei lá, 1000 passos no caminho, principalmente para quem está muito perdido. Então, tem todas essas ferramentas que nós estamos fornecendo para aqueles que quiserem ir além desse papo que eu estou produzindo aqui com vocês como Anakenda. Então, eu sou Conjubara Anakenda Sinatra Vermeer, Sai Vai o Omiram Ram, Aioé.